Sejam todos bem-vindos ao canal Receber o Conhecimento. Nós vamos falar sobre o dia bíblico, do início, do meio e do final. Este vídeo vai ser motivado por uma tese que está rolando na internet, onde eles mostram de uma forma diferente como inicia o dia e como termina o dia no texto bíblico. Nós vamos analisar, partindo do pressuposto que eles estão corretos, e vamos colocar os textos bíblicos provando se eles estão corretos ou não. E eu vou apontar aqui algumas dificuldades que eu encontrei. E também vou apresentar a solução do problema, tá? Então, a ideia é mostrar não só a tese, mas também os problemas e a solução dos problemas. Então, após a vinheta, nós vamos entrar diretamente ao assunto. No Receber Conhecimento, vamos aprender. Tem espaço pra você, é só aparecer. Escolha o seu tema, grave o seu falar. Envie seu vídeo, venha participar. Rebatize e saber, todos vão crescer. Religião, saber, um novo olhar. No canal que inspira e faz pensar. No Receber Conhecimento, vem somar. Mande seu vídeo pro nosso Telegram 11982972886. Tá no esquema. Conhecimento é pra compartilhar. No Receber Conhecimento, vem brilhar. A tese que nós vamos analisar, ela diz o seguinte, que o dia bíblico, ele inicia no nascer do sol e ele termina antes do outro nascer do sol, ou seja, na parte escura. Então, o início do dia começa com trabalho e o final do dia começa com descanso, tá? Finaliza com descanso. Então, o almoço passa a ser a primeira refeição do dia e a ceia a última refeição do dia. Dentro dessa tese, a semana, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto inicia na parte clara e tem trabalho, que é a semana de trabalho, e no sétimo dia, na parte clara, também tem o descanso. E isso é muito importante para que você possa compreender a problemática do desenvolvimento do nosso vídeo. Vamos pôr à prova aqui a tese, então. Esse aqui é o nosso primeiro teste. Como nós vamos entender esse texto de João 21, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, colocando isso dentro da lógica aqui, o primeiro dia, nós temos aqui a parte escura, as mulheres foram ao sepulcro. Vamos lá. Então, quem viu primeiro Jesus foi as mulheres. Beleza. Agora, como nós aplicamos essa outra parte do mesmo texto, que é João 20, 19, que é depois. Aí diz o seguinte, ó, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Então, agora já é a parte da tarde do primeiro dia da semana. E aqui o Jesus foi lá e se encontrou, né, com os discípulos, tá? Onde eles estavam se escondendo, né? Cerradas as portas, porque eles estavam com medo dos judeus. Então, seguindo essa lógica, se é a tarde é aqui, antes da parte escura. Agora houve um problema, porque Jesus se apresenta aqui à tarde aos discípulos e na parte escura as mulheres foram ao sepulcro. Então, como entender aí? Quem viu primeiro Jesus? Quem foi que viu primeiro Jesus? Foi os discípulos ou foi as mulheres que foram ao sepulcro? Estão entendendo o problema? Nessa tese está evidente que não está tendo sentido, porque Jesus aqui está se apresentando para os discípulos primeiro do que as mulheres vão para o sepulcro, e isso não aconteceu. Então, qual que é a solução que nós vamos aplicar aqui para esse problema? É simples, né? A composição do dia judaico, que começa na parte escura e termina na parte clara. Primeiro se tem o descanso e depois você tem o trabalho. Primeiro você ceia, ou seja, refeição noturna, e depois você tem o almoço. Apenas utilizando essa regra, você já soluciona este problema, tá certo? Vamos à solução. Aqui em João 20, versículo 1, diz que as mulheres foram no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro no sepulcro. Então tá aqui. Primeiro dia da semana, na parte escura, as mulheres foram no sepulcro. Então as mulheres foram as primeiras a saber da ressurreição de Jesus. Seguindo a lógica, no texto que vem depois, João 20, 19, diz o seguinte: chegada pois a tarde do primeiro dia e cerradas as portas, os discípulos com medo dos judeus. Então, Jesus ele se apresenta primeiramente para as mulheres aqui, na parte escura,
Então, segundo esse texto, na parte clara, Jesus se apresenta aos discípulos, então aqui tem a harmonia, que quem viu Jesus primeiro? As mulheres antes do nascer do sol e depois os discípulos antes do pôr do sol. Então, nessa forma de enxergar como compõe o dia, você soluciona esse problema sem nenhuma dificuldade. A tese se demonstra inválida sozinha. Vamos para o segundo teste. Aqui nós temos o 7º dia da semana e diz o seguinte em Mateus 28:1. No fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro. Então foi aqui que foi depois daqui, né, do 7º dia, na parte escura, elas foram para o sepulcro. Beleza. Aqui está mostrando que de fato é isso. Marcos 16:2 diz o seguinte: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Então foi nesse período aqui, ó. Foi nesse período aqui que as Marias foram para o sepulcro dentro dessa tese, beleza? E como agora nós entendermos esse outro texto? João 20, o versículo 1 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. Então, é no primeiro dia da semana na parte escura. Seria aqui, certo? E aqui, ó, esse texto também diz a mesma coisa. No primeiro dia da semana, muito de madrugada. Então, se é da madrugada do primeiro dia da semana, seria aqui, certo? Então, como agora nós vamos entender que está correto, haja vista que o primeiro texto fala que é no nascer do sol e o segundo texto fala que é na parte escura do primeiro dia. Não tem como, se demonstra errado. Então vamos à solução no próximo slide. Então vamos lá. Aqui é o segundo problema. Então nós temos aqui João 20, versículo 1, que diz: no primeiro dia da semana ainda no escuro. E aqui também, ó, no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Então, aqui é o primeiro dia da semana. Então nós estamos falando que está aqui na parte escura. E aqui, ó, Marcos 16:2 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo ao nascer do sol. Então nós temos esse período aqui que está sendo executado entre a parte escura e amanhã. Esse é o primeiro dia da semana. E aqui esse texto no fim do sábado, passou o sábado, ou seja, passou a parte clara do sábado, aí você tem a parte escura, né? E aqui no primeiro dia da semana. Então somente nessa estrutura você consegue solucionar essa dificuldade que foi apresentado no texto. Agora nós vamos para a terceira e última prova. Aqui o texto de Lucas 24:1 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Então nós já sabemos que aqui é o primeiro dia da semana, de madrugada está aqui na parte escura. Vamos para o próximo texto. Aqui diz o seguinte, que depois desse evento, uma sequência cronológica, em Lucas 24:12 diz o seguinte, que depois que as mulheres voltaram, falaram com os discípulos, Pedro, porém, levantou-se e correu para o sepulcro. Então foi aqui na parte clara, no dia seguinte, que foi então no segundo dia. E aí, Lucas 24:13 diz o seguinte: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, e foi a viagem para Emaús. Então foi aqui, nesse mesmo dia, foi a viagem para Emaús. O detalhe está aqui. Lucas 24:21 diz o seguinte, ó: e nós esperávamos que ele fosse remir Israel, mas agora, sobre tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Então, aqui, os discípulos que estavam indo para Emaús diz que este dia da viagem é o terceiro dia da morte de Jesus, o terceiro dia dos acontecimentos narrado, né, ali dentro do contexto. Então, nós vamos falar aqui que aqui é o terceiro dia, que é o dia da viagem para Emaús. Entendendo isso, esse daqui se tornou o segundo dia, o dia da ressurreição, e aqui seria o primeiro dia. Então, nessa tese aqui que apresenta o dia começando pela parte clara e terminando na parte escura, Jesus ele ressuscita ao segundo dia e não ao terceiro dia. Conseguiu compreender o problema? Para solucionar o problema é muito simples, é só usar a forma que os judeus atualmente contam o dia, que seria começando na parte escura e terminando na parte clara. Vamos lá. O primeiro texto diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Então foi aqui, primeiro dia da semana, foi aqui na parte escura. Vamos para o segundo texto. Aí depois que as mulheres foram até o sepulcro aqui na parte escura, elas foram na parte clara aqui, falaram com os discípulos, aí vem aqui, Pedro, porém levantando, correu para o sepulcro. Então foi nessa parte que Pedro foi até o sepulcro.
E aqui, Lucas 24:13 diz que eis que no mesmo dia, ou seja, nesse mesmo dia, o dia 1º, na parte clara, os discípulos foram para Emaús. E aqui, o discurso aqui dos discípulos para Emaús diz que é hoje o 3º dia. Então aqui, sendo o 3º dia, o dia da ressurreição, aonde Maria vai aqui e vê que Jesus ressuscitou. Então Jesus ressuscitou aqui no 1º dia, 3º dia, 2º dia, o sábado, 3º dia, no 6º dia da semana. Então, você apenas utilizando a estrutura que os judeus têm como o início do dia e término do dia, você já soluciona esse problema, demonstrando então, de forma inequívoca, que o dia começando na parte clara e terminando na parte escura não está correto. A forma correta é da forma que os judeus entendem hoje, que é o dia começando na parte escura e terminando na parte clara. Dessa forma termina esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.